sou Lauren Escobar, da Estúdio Lauren Escobar, sou escritora, ganhei 2 livros publicados infantis pela Livraria Cultura e pela Amazon. Sou escritora espiritualista, entre outros. Eu escrevo, desenho, conto histórias, componho e canto. Eu canto para criança e canto hinos. Vamos dar consequência aqui ao livro de Crônicas, né? Segundo Crônicas, né? Estamos aqui no capítulo 29, certo? Ezequias e todo o povo se alegram por causa daquilo que Deus fizera para o povo, porque subitamente se fez a obra. A celebração da Páscoa. Capítulo 30. Depois disso, Ezequias enviou um mensageiro para todo Israel de Judá. Escreveu também cartas a Efraim, a Manassés, para que viessem à casa do Senhor em Jerusalém para celebrarem a Páscoa ao Senhor Deus de Israel. Porque o rei tivera conselho com seus príncipes e com toda a congregação de Jerusalém para celebrarem a Páscoa no 2º mês. Portanto, não a puderam celebrar devido ao tempo, porque não se tinham santificado sacerdotes em número suficiente. O povo não se ajuntara ainda em Jerusalém. Foi isto aprovado pelo rei e toda a congregação, e resolveram que se fizesse o pregão por todo Israel, desde a Berseba até Dan, para que viessem a celebrar a Páscoa do Senhor Deus de Israel em Jerusalém, porque não a celebravam, já com grande número de assistentes, como prescrito. Partiram os correios com cartas do rei e dos seus príncipes por todo o Israel e Judá, segundo o mandado do rei, dizendo: Filhos de Israel, voltai vós ao Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, para que ele se volte para o restante que escapou do poder dos reis da Síria. Não sejais como vossos pais, como vossos irmãos, que prevaricaram com o Senhor Deus de seus pais, pelo que os encontrou a desolação, como estáis vendo. Não endureceis agora a vosso serviço. Como vossos pais, confiai vós no Senhor, vinde em seu santuário, e ele santificou para sempre. E servi ao Senhor vosso Deus, para que o ardor de sua ira se desvie de vós, porque vós vos converterdes ao Senhor vosso irmão, e vossos filhos acharão misericórdia perante os que levaram cativos, e tornarão a essa terra, porque o Senhor vosso Deus misericordioso e compassivo, e não desviará vós o rosto se vós concerdedes a ele. Os correios foram passando de cidades em cidade pela terra de Efraim e Manassés até Zebulon, porém riram-se e zombaram deles. Todavia alguns de Aser, de Manassés, de Zebulon, se humilharam e foram a Jerusalém. Também em Judá se fez sentir a mão de Deus, dando-lhes um só coração para cumprirem o mandado e rei dos príncipes, segundo a palavra do Senhor. Ajuntou-se em Jerusalém muitos povos para celebrar a festa dos pães asmos no 2º mês, muito grande a congregação. Dispuseram e se tiraram dos altares o que havia em Jerusalém, também tiraram de todos os altares o incenso e lançaram no vale de Cedron. Então imolaram o cordeiro da Páscoa no 14º dia, 2º mês, de sacerdotes dos levitas, que envergonharam e santificaram e trouxeram o holocausto da casa do Senhor. Tomaram seus devidos lugares segundo a lei de Moisés. O homem de Deus e os sacerdotes aspergiam sangue tomado das mãos dos levitas, porque havia muitos na congregação que não tinham santificado, pelo que os levitas estavam encarregados de imolar os cordeiros da Páscoa por todo aquele que não
estava limpo para santificarem ao Senhor. Porque uma multidão do povo, muitos de Efraim, de Manassés, de Isacar, de Zebulon, não se tinham purificado, e contudo comeram a Páscoa, não como está escrito. Porém, Ezequias orou por eles, dizendo: O Senhor é bom, perdoe todo aquele que dispôs o coração para buscar o Senhor Deus, o Deus de seus pais, que ainda que não segundo a purificação exigida pelo santuário, ouviu o Senhor a Ezequias e sarou a alma do povo. Os filhos de Israel e se acharam em Jerusalém, celebraram a festa dos pães asmos por 7 dias com grande júbilo. E os levitas e os sacerdotes louvaram ao Senhor de dia em dia com instrumentos que tocavam fortemente a honra do Senhor. Ezequias falou ao coração de todos os levitas, que revelaram bom entendimento no serviço do Senhor, e começaram por 7 dias ofertas e festa, trouxeram ofertas pacíficas e renderam graças ao Senhor, Deus de seus pais. Concordou toda a congregação em celebrar outros 7 dias, e de fato o fizeram com júbilo. Pois Ezequias, rei de Judá, apresentou à congregação 1000 novilhos e 7.000 ovelhas para o sacrifício. Os príncipes apresentaram à congregação 1000 novilhos, 10.000 ovelhas. E os sacerdotes se santificaram em grande número. Alegraram-se toda a congregação de Judá, os sacerdotes levitas e toda a congregação e todos os que vieram de Israel, como também os estrangeiros que vieram da terra de Israel, os que habitavam em Judá. Houve grande alegria em Jerusalém, porque desde os dias de Salomão, filho de Davi, rei de Israel, não houve coisa semelhante em Jerusalém. Então os sacerdotes e os levitas se levantaram para abençoar o povo. A voz foi ouvida e a sua oração chegou até a santa habitação de Deus, até os céus. Achando tudo isto, todos os israelitas que se achavam ali saíram às cidades de Judá. Quebraram estátuas, cortaram postes, ídolos e derribaram os altos altares por todo o Judá e Benjamim, como também em Efraim e Manassés, até que tudo destruíram. Então tornaram todos os filhos de Israel, cada um para a sua possessão, para as cidades deles. Ezequias regula as contribuições para os sacerdotes levitas. Estabeleceu Ezequias os rumos dos sacerdotes, os levitas, turno após turno, segundo os seus ministros, os sacerdotes levitas para os holocaustos e para as ofertas pacíficas, para ministrar e cantar em portas adentro, os arraiais do Senhor. A contribuição que fazia o rei da sua própria fazenda era destinada para os holocaustos, para os da manhã e os da tarde, para os holocaustos dos sábados, das festas da lua nova e das festas fixas, como está escrito na lei do Senhor. Além disso, ordenou os povos moradores de Jerusalém que contribuísse, e a sua parte devida aos sacerdotes levitas, para que pusessem dedicar a lei do Senhor. Logo se divulgou esta ordem. Os filhos de Israel trouxeram em abundância as primícias dos cereais, e vinho, do azeite, do mel, e de todo o produto do campo também. O dízimo de tudo trouxeram em abundância. Os filhos de Israel e de Judá, que habitavam nas cidades de Judá, também trouxeram dízimo das vacas, das ovelhas, dízimo de coisas que foram consagradas ao Senhor seu Deus, e fizeram montões e montões. No terceiro mês, começaram a fazer os primeiros montões, no 7º mês acabaram. Vindo, pois, Ezequias e os príncipes, vendo aqueles montões, bem disseram ao Senhor
o seu povo de Israel, perguntou Ezequias aos sacerdotes e aos levitas acerca daqueles montões. Então o sumo sacerdote Azarias, na casa de Zadok, lhe respondeu: desde que começou a trazer à casa do Senhor essas ofertas, temos comido e o temos fartado delas, e ainda há sobra em abundância, porque o Senhor abençoou o seu povo, e esta grande quantidade é a sobra. E toda ordenou Ezequias que se preparasse depósito na casa do Senhor. Uma vez preparado, recolheram neles fielmente as ofertas, os dízimos e as coisas consagradas, disto que era intendente Canonias, o levita, e Simei, seu irmão, era segundo, Jeiel, Azaria, Naape, Azael, Jeromite, Jezabede, Eliel, Ismaquias, Maate e Benaia eram superintendente sob direção de Cananias e Simei, seu irmão, nomeados pelo seu Ezequias por Azarias, chefe da casa de Deus. O levita Coré, filho de Ima e guarda da porta oriental, estava encarregado das ofertas voluntárias que se faziam a Deus, para distribuir as ofertas do Senhor e as coisas santíssimas. Debaixo das suas ordens estavam Éden, Miniamim, Jesua, Semaias, Amarias e Secanias, na cidade dos sacerdotes, para com fidelidade distribuísse as porções de seus irmãos segundo os seus turnos, tanto aos pequenos como aos grandes, exceto aos que estavam registrados na genealogia dos homens de 3 anos acima, e que entraram na casa do Senhor para a obra de cada dia pelo seu ministério. Nos seus cargos, segundo os seus rumos. Quanto ao registro de sacerdote, foi feito segundo as suas famílias. As dos levitas de 20 anos para cima foi feito segundo os seus cargos nos seus turnos. Deles foram registrados as crianças, mulheres, filhos, filhas, uma grande multidão, porque com fidelidade se houveram santamente com as coisas sagradas. Dentre os sacerdotes, filhos de Arão, que moravam no campo dos arredores de suas cidades, havia em cidade homens que foram designados nominalmente para distribuírem porções todo homem entre os sacerdotes e a todos os levitas que foram registrados. Assim fez Ezequias em toda Judá. Fez o que era bom, reto e verdadeiro perante o Senhor, seu Deus, em toda a obra que começou no serviço da casa de Deus e na lei, nos mandamentos, para buscar o seu Deus, e todo o coração se fez próspero. Ezequias se prepara para residir a Senaqueribe. Depois dessas coisas, dessa fidelidade, veio Senaqueribe, rei da Assíria, entrou em Judá, acampou-se contra as cidades fortificadas e intentou apoderar-se dela, vendo, pois, Ezequias que Senaqueribe vinha e estava resolvido pelejar contra Jerusalém, resolveu, de acordo com seus príncipes e com seus homens valentes, tapar a fonte das águas que havia fora da cidade. Eles o ajudaram. Assim, muito povo se ajudou e tamparam todas as fontes, como também o ribeiro que corria pelo meio da terra, pois diziam: por que viriam os reis da Síria e achariam tantas águas? Ele cobrou ânimo, restaurou todo o muro, quebrando ele, ergueu torres, levantou também o outro com o muro para fora, fortificou o Milo na cidade de Davi, fez armas e escudos em abundância, pôs oficiais de guerra sobre o povo, reuniu-os na praça da porta da cidade, e lhes falou ao coração, dizendo: